Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto é claro: quem conduziu Jesus pelo deserto foi o Espírito. Os Espíritos estão ao nosso lado, observam tudo o que fazemos e interferem em nossas vidas. Assim como existem espíritos bons que podem ser chamados santos, assim também existem espíritos maus que antes da doutrina espírita podiam ser chamados de demônios. Os demônios não são anjos caídos, como pensam alguns. São homens desencarnados, em momentâneo estado de desequilíbrio. Alguns nem chegam a ser maus, apenas conservam os vícios, paixões doentias ou buscam a justiça com as próprias mãos. Há também espíritos sábios, mas de moral conturbada, que buscam o poder e que se revoltam contra qualquer autoridade. Por uma lei de atração, nos ligamos ao objeto que colocamos a nossa atenção. Se eu estou encarnado, as barreiras materiais me impedem de um fácil deslocamento. Mas estando eu no plano espiritual, eu me desloco até o objeto ou pessoa na qual eu tenho a minha atenção. Assim, os espíritos desequilibrados não estão condenados às furnas do sofrimento, mas podem caminhar entre os homens e atuar nas mentes daqueles com quem guardem alguma sintonia. Veja bem, existem regiões de sofrimento, onde espíritos culpados amargam as próprias dores. Mas para que eles fiquem nessas regiões, é necessário aniquilar qualquer esperança ou seduzi-los com alguns dos mais diversos vícios. Eles estão como que hipnotizados. Acontece que, em alguns casos, o objeto de atenção do espírito está entre os encarnados, e ele, o espírito, fica também entre os encarnados. Apenas para ampliar o nosso conhecimento, eu pergunto: um espírito pode matar um encarnado? Fugindo do assunto sem fugir, eu diria que nós somos os senhores do nosso corpo. A mente humana é fantástica. Podemos, por um ato de vontade, ter dor de cabeça ou curar esta mesma dor, ter membros paralisados ou curar esta paralisia, ficar cego ou recuperar a visão. Tudo isso é estudado pela ciência e pode ser melhor entendida a partir dos estudos de Breuer e Freud, no caso, por exemplo, de Ana O. Nós somos senhores de nós mesmos, possuímos fluido vital e podemos transmitir esse mesmo fluido para outras pessoas, de acordo com a nossa vontade. Aliás, mesmo sem querer, compartilhamos fluidos com as pessoas à nossa volta. Nós irradiamos e compartilhamos energias. Pela nossa vontade, podemos transmitir com maior intensidade o fluido vital. É o que acontece no momento do passe no centro espírita. Logicamente, podemos transmitir, mas se o outro não quiser receber, o outro tem o poder de dificultar a nossa ação. Fazendo uma comparação, é como se jogássemos água limpa em um balde de água suja. Se houver concordância, a nossa água tornará limpa o conteúdo do balde, mas se não houver concordância, o dono do balde continuará jogando água suja, o que inutilizará todo o nosso trabalho. O espírito desencarnado não tem fluido vital, pois que não anima um corpo de carne. Quando ele quer atuar na matéria, ele precisa de um médium. Mesmo com a ajuda de um médium, o poder de ação dos espíritos desencarnados contra um encarnado é limitada. As energias não são compatíveis, principalmente se não houver sintonia. Existem relatos de espíritos vingadores, que se valem de legiões, ovoides e aparelhos para afetar a saúde de um único indivíduo. Logo podemos dizer que não é fácil adoecer o encarnado, quanto mais matá-lo, isso considerando que não haja a proteção espiritual. A ação dos bandidos só é facultada enquanto não há ação policial, a partir do momento que o encarnado conte com a proteção espiritual, a ação dos obsessores é nula. Então, como atuam esses obsessores?
Não podendo matar o corpo, eles atacam os nossos pensamentos. Um obsessor experiente estuda a pessoa, descobre os vícios e os defeitos, observa o nosso comportamento, depois sugere o uso desta ou daquela bebida, incentiva o abuso da alimentação, o uso desta ou daquela roupa. Tudo natural e sem maior compromisso. De pouco a pouco, atua em nosso orgulho e vaidade, nos testam a paciência e exploram o nosso orgulho. De pouco a pouco, nos deixamos conduzir por um caminho que sabemos ser errado, e quando tentamos retornar, eles exploram o sentimento de culpa e nos incentivam à autoflagelação. Aí vem as nossas dores de cabeça, aí vem as doenças emocionais, que nem percebemos, mas que nós mesmos somos os causadores. Nós comandamos o nosso organismo para o bem ou para o mal, para a saúde ou para a doença. É claro que existem fatores externos que também provocam as doenças, mas os fatores emocionais podem ser colocados em destaque em nossa lista. O sentimento de culpa abre portas para uma dominação completa. A fascinação ilude alguns que pensam que sempre estão certos e que os outros estão errados. A subjugação é aceita por quem quer se punir. Assim como para curar uma pessoa pelo passe magnético é precisa a colaboração da pessoa, assim também é com a obsessão. Para que uma pessoa adoeça ou mesmo morra, é necessário a aceitação da pessoa. Em relação ao nosso corpo, nós somos poderosos e podemos sair da doença para a saúde com a força do nosso pensamento. Basta o pensamento para que curemos todas as doenças? Não, existem doenças que têm a sua causa em fatores materiais, tais como acidentes, vírus e bactérias, que devem ser tratadas com as regras da medicina tradicional. Essas doenças se agravam se a pessoa carrega o sentimento de culpa e busca a autopunição. Essas doenças são curáveis com o uso do medicamento certo, nos casos que a pessoa quer unicamente a recuperação. Quando os espíritos desequilibrados não podem nos atingir pessoalmente, eles influenciam pessoas próximas, parentes e amigos. São pequenas armadilhas que têm por único objetivo nos desequilibrar. São convites a pequenas doses de bebida, a ver determinadas imagens na internet ou televisão. São algumas conversas preconceituosas que instigam a violência ou a fofoca despropositada. Quem ri da vida alheia não observa a própria vida. Novamente, o ensinamento de Jesus é o remédio certo contra a obsessão. Orai e vigiai. E isso é o que devemos fazer. Não são os espíritos que quebram as escadas em que estamos. No máximo, ele nos inspira a subir na escada que deixamos, sem manutenção. Se um raio cair em nossas cabeças, não é obra dos espíritos. O raio cairá de um jeito ou de outro. No máximo, os espíritos nos sugerem caminhar em um local perigoso, onde o risco de sermos atingidos é bem maior. Em outro momento falarei a respeito dos pactos e outros trabalhos de magia que são contratados com o mundo espiritual. Esse texto faz parte do livro Comentários ao Evangelho de Mateus, de Paulo H.C. Gonçalves. Que Deus abençoe a todos nós.